Eu sou Gustavo Martins, 29 anos, eu era da banda Ecos Falsos, até o Ecos Falsos entrar numa parada de 2001 a 2011, assim, durante 10 anos. Sou guitarrista e administrador do Ecos Falsos. Como é que é o esquema de divulgação da banda? Também era eu que fazia, mas assim, isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer, sabe? E tinha a ver, eu tinha uma facilidade também por causa do meu trabalho como jornalista, de ter muito contato de outros veículos e tal, e isso foi uma coisa até que destacou a banda um pouco, assim, sabe? Eu acho que eu conseguia fazer um meio mandrake de parecer a banda fazia muito maior do que era, assim, sabe? Porque, tipo, eu tinha um mailing que eu mandava e pouca gente era aplicada, assim, poucas bandas tinham organização, tipo, eu escrevia releases e tal, e sabia fazer um release mais atraente, assim, e mandar sempre um mailing que era meio engraçado, mas era atualizado e tal, as pessoas sabiam, valorizavam, conseguia valorizar tudo que a gente conseguia, assim, de participação em TV, participação não sei o que, sabe, tipo, e isso não era... Vários donos de casa me falaram que achavam que eu pagava alguém, alguma assessoria de imprensa, assim, mas, tipo, nunca... Não, depois mais pra frente a gente até tentou, mas não, era eu mesmo que fazia, sabe? Como era eu mesmo que fazia, eu fazia com o maior capricho e tal, mas perdia madrugadas, mandando, porque eu tinha várias contas de Gmail, por exemplo, e no Gmail você tem que mandar no máximo 500 e-mails por dia, então eu tinha que criar, e aí uma época a mailing list estava com 8 mil nomes, então era tipo, tinha que ficar mandando várias vezes, em várias levas, assim, sabe? E eu queria que tudo fosse como se fosse o mesmo e-mail do Ecos Falsos, para dar uma unidade e tal. Então, mas eu sempre fui muito ligado nisso, trabalhava com internet também, e tudo que aparecia de... A gente pegou toda essa revolução de coisa de banda de internet, sabe? A gente nunca saiu em pouquíssimos fanzinhos, assim, mas tipo, blogs, tipo, e... Toda vez que surgiu uma rede social nova, eu ia lá ver qual é que era, criava o perfil do Ecos Falsos e já tava. Então, tipo, o Orkut em 2004, acho que a gente já tava, não sei o que. Então, tipo, o Orkut ainda tava. Eu entrei naquela época que ainda não tinha mais americano que brasileiro no Orkut, mas fiz a comunidade do Ecos Falsos. E a comunidade, acho que foi o que mais pegou, assim, porque a comunidade do Ecos Falsos pegou a época de maior exposição da banda, que foi 2005, 2006, assim. Que a gente apareceu muito na MTV, esse projeto Banda Nova deu muito certo, a gente foi lá, fez uma puta participação legal no programa, sabe, o som tava ótimo, e aí era uma coisa de que todo dia eram 100 pessoas novas entrando e curtindo e querendo saber, baixar, e eu, tipo, como trabalhava com internet, tava ligado, a gente precisa fazer MP3 aqui, a gente precisa de um site que faça não sei o que, e também peguei a questão do YouTube, que entrou, era 2005, assim, que o YouTube entrava. Cheguei a tentar pôr algumas coisas antes do YouTube no site, uns WMV que eu convertia, era um trampo converter, assim, gravava uma câmerazinha que nem era digital, era uma Hi8, assim, aí na faculdade tinha um conversor de analógico para digital, aí eu transformava isso num arquivo de vídeo e punha lá, sabe, no servidor para as pessoas verem. Não valia nada, mas Então logo o YouTube a gente percebeu que, pô, isso aí vai ser mó importante, esse negócio vai ser mega importante. Então aí, nessa parte, o Davi, que era o baterista, ele tinha mudado de arquitetura, foi fazer cinema e ele conheceu um pessoal que, muito bom, que hoje ainda está fazendo clipes, que fez o nosso primeiro clipe, assim, junto ele fez o roteiro e tal, que fez o nosso primeiro clipe, que até hoje acho que é o nosso melhor clipe. Foi feito com mais capricho, assim, E foi uma coisa engraçada, uma das poucas coisas que foi assim, coletivo, assim, que funcionou. Acho que ele teve a ideia, o Daniel, que é o guitarrista, fez direção de arte, o Davi dirigiu, fez o roteiro, e tem uns outros caras super bons, assim, que hoje estão trabalhando, fizeram esse clipe novo do Garotas Suecas, que ganharam os prêmios aí. Então todo mundo se juntou e fizeram um clipe que acho que até hoje eu lembro, foi quase tudo de graça, custou R$2.000. E foi uma coisa que, mais uma vez, todo mundo juntar, foi uma gastação, mas era só do aluguel do lugar ali, que a gente conseguiu um lugar que já tinha toda a cenografia, então assim, poupou um trabalho, todo mundo fez de graça.
E esse clipe concorreu no VMB. Você acha que teria sido importante, seria melhor para o trabalho da banda enquanto músico, se houvesse a figura do produtor antes? Honestamente, eu acho que sim, mas não desde o começo. Eu acho que assim, esse período do começo da banda até 2005, assim, que a gente lançou a primeira demo, ou mesmo 2006, quando a gente ganhou mais exposição, foi mais legal pra banda a gente ter feito as coisas por nós mesmos, assim. Primeiro porque eu acho que isso torna até... Isso é uma coisa pessoal minha, mas assim, esse lado romântico que eu tô falando, eu acho que é importante as bandas ter. Eu não gosto quando muita banda que eu vejo começando agora já uma mentalidade muito vamos ganhar dinheiro. E, sabe, e a pessoa do produtor, inevitavelmente, tipo, é um cara que faz sempre procurar a situação financeiramente mais vantajosa, porque ele está ganhando uma porcentagem nisso, né? Então, para ele, dificilmente, eu já vi isso acontecer com várias bandas que pegavam produtores e aí, tipo, paravam de pegar show, porque o produtor só queria show lucrativo e aí a banda simplesmente sumia, sabe? Acho que a gente teve um período importante, de 2002 até 2005, que a gente estava criando um público, assim, aparecendo, sabe? E a gente pegou várias oportunidades boas e soube aproveitar elas bem. A banda estava bem nessa época, assim, sabe? O que eu acho que aconteceu no nosso caso, fazendo uma revisão autocrítica hoje, assim, acho que a partir do momento que a gente teve como oportunidade mesmo de exposição e de público crescendo e oportunidades novas, sabe? Chegou gente a vir gente falar sobre endorse com a gente, sabe? Tipo, a gente estava ali com uma exposição que poderia ter sido melhor aproveitada, a gente precisava ter lançado o disco mais rápido, sabe? Então, nesse momento, a gente ficou tão... seria importante ter tido uma figura do produtor que fosse um cara que conseguisse cuidar de toda essa parte prática da produção e deixar a gente para pensar no que era importante assim, para a banda, para crescer, sabe? Novas ideias, novos projetos. Ou até mesmo para gravar rápido o disco. A gente teve ali um momento, o disco só foi sair no fim de 2007, quer dizer, a gente perdeu por um ano o momento de lançar, sabe? Isso aconteceu não só com a gente, com outras bandas também que apareceram nessa época. O próprio Vanguard também surgiu nesse momento, mas também ficaram enrolando, eles, não sei por que razão, assim, mas tipo, também perderam um momento importante aí. Acho que várias bandas que estavam surgindo nessa época não conseguiram se ligar que tipo, a gente tinha que se agilizar ali na hora. E também um lado nosso, que a gente acabou não tendo coragem de largar os empregos que tava, sabe, pra se dedicar 100% pra banda, assim. Então, tipo, também, hoje eu acho que só teria se transformado em outra coisa, dado mais certo, se a gente tivesse também se dedicado mesmo, assim, sabe? Todos nós mantivemos outros trabalhos, ficamos trabalhando meio período, assim, sabe? Então isso inevitavelmente foi cortando a força da banda, as possibilidades que a gente podia seguir e a falta de um produtor também, pra marcar as coisas direito, sabe? Pra gente fazer um caixa melhor, pra gente marcar turnês, saber também diferenciar, porque eu aceitava também qualquer coisa de show que fazia e às vezes era cansativo e não valia a pena e a banda fazia um show ruim pra ninguém, aí a banda ficava com uma má fama naquela cidade, tipo coisas que eu nem me ligava. Eu queria qualquer show que aparecia, pra mim tava ótimo, sabe? Tipo, e aí isso desgastou também um pouco a nossa... E eu não tinha ninguém de fora pra dar essa opinião também, seria bom. Você acha que a autogestão de bandas, as bandas se autogerindo, é uma tendência dos últimos tempos com a decrescência das gravadoras? Autogestão? Eu acho assim... As bandas vão ficar cada vez mais autogestoras ou... Eu acho que... Não, até, porque assim, acho que teve essa fase que a gente pegou, a segunda metade dos anos 2000, assim, que foi uma fase que as coisas técnicas, assim, ficaram acessíveis. Então, tipo, o fato de você distribuir um vídeo, você gravar seu próprio disco, você, sabe, pôr suas coisas na internet. Tipo, tudo isso antes você não conseguia, era uma coisa misteriosa, você não conseguia fazer se você não tivesse alguém para negociar
e outras coisas assim, sabe? Tipo, você não conseguia fazer uma divulgação se você não tivesse um divulgador, você não conseguia fazer uma produção se você sem e-mail, sabe, sem conhecer as pessoas, sem sites para saber quem são, você não conseguia fazer isso. Então você era obrigado a era meio contraproducente você mesmo ficar gerindo essas coisas. Então, nesse momento, todas essas ferramentas surgiram e a gente foi uma dessas bandas que tipo tentou usar todas essas ferramentas assim como nós mesmos e conseguimos resultado com isso. Só que aí a partir do momento que a gente precisava de uma ajuda ali mais profissional, a gente não quis fazer tudo sozinho e acabamos, acho que, perdendo um momento ali. Mas hoje em dia eu até acho assim, pelo menos da minha visão, toda a banda começa autogerida, né? Mas hoje em dia, já logo no começo, se criou uma rede até de coisas que parece que vai... que é quem tem feito mais show, assim, hoje em dia, sabe? Eu acho que vai de caso a caso, na verdade. Reformulando a pergunta, assim, tipo, tem bandas que ninguém tem a menor aptidão para isso e precisam de alguém de fora, assim, sabe? E hoje em dia existem mais pessoas, assim, dispostas. Essa que é a diferença. Hoje em dia tem mais gente disposta a produzir uma banda, assim, sabe? E a banda simplesmente obedece e fala, tá bom, vamos lá, tá um show legal. Existe mais gente, assim, que é esse pessoal do fora do eixo, assim, sabe? Existem mais possibilidades, existem alguns produtores independentes, assim, que trabalham praticamente no circuito do Sesc, assim, tal, mas são uma possibilidade também. Agora, claro, sempre vai ter espaço para uma banda autogerida e de preferência pequena, como é o caso do Nevilton, por exemplo, como é o caso, sei lá, do Rock Rocket, assim, sabe? Tipo, que é uma banda super pequena e que eles mesmos cuidam disso, então eles conseguem fazer um caixa mais rápido e ter dinheiro para fazer outras coisas, assim, sabe? Ou ter shows mais viáveis, você consegue viajar mais porque eles custam menos e tal. Então, mas eu não acho que a tendência seja todo mundo se autogerir, não. Eu acho que a tendência agora é o mercado crescer e aparecerem mais pessoas dispostas a produzir, assim, sabe? Tipo, não naquela formato de produção, talvez, que se fazia antes, assim, de acordo com toda a banda, mas um outro esquema, assim, mais independente. Ok? Ok. Isso aí. Ok, se vocês quiserem. Pega e sai fora. Beleza, perfeito.